Meus queridos, boa tarde, boa noite, bom dia. Vou fazer uma aulinha aqui de revisão para o pessoal lá do CF 355 Roquete Pinto, onde dou aula de física, na verdade, né? E a ideia é só a gente revisar algumas coisas que a gente já viu durante as aulas, tá? Para a gente se familiarizar com esse ambiente virtual aqui. Então vamos lá. Lá em sala de aula, a primeira coisa que a gente falou esse bimestre foi sobre termologia, termometria, né? E a gente tinha dito que essa parte da física é aquela que vai estar associada com os fenômenos relacionados ao calor, à temperatura, né? Então a gente conversou bastante sobre o que seria temperatura, calor, a gente vai tentar dar uma revisada agora aqui, tá? E aí a ideia é exatamente a gente rever alguns conteúdos, rever algumas fórmulas e ver como é que isso acontece, tá ok? Mas se a gente fosse pensar o que é a temperatura, olha só aqui, ó. O que é a temperatura? Temperatura é uma grandeza física que vai medir a energia cinética, que a gente vai ver lá no terceiro bimestre, de cada uma das partículas de um sistema. Tá? Mas o que isso quer dizer? Umas palavras muito estranhas. Isso quer dizer que a temperatura é o grau de agitação térmica das partículas, das moléculas. A gente conversou em sala de aula que temperatura nada mais é do que como que essas partículas, como que essas moléculas estão organizadas, como que elas estão agitadas. Se elas estão devagarzinho, que nem essas daqui, ó, de menor temperatura, ou elas estão muito agitadas, que nem essas daqui de maior temperatura. Você sabe que você já me conhece, a pessoa sabe que eu sou agitado, eu fico para lá e para cá o dia inteiro em sala de aula, né? Isso quer dizer que a temperatura é muito alta, pensa nisso, porque eu estou muito agitado, tá ok? E aí o que acontece? Conforme você vai estudando aí essa passagem dos estados físicos, isso vai ficando mais claro. Porque olha só, quanto menor a temperatura, as partículas vão ficando mais juntinhas, mais próximas. Repara que elas não estão tão assim. E quanto maior a temperatura, mais afastadas elas ficam, mais distantes, porque elas estão com mais energia, tá? E aí a gente viu que para eu medir essa temperatura, a gente tem três maneiras diferentes. Que elas vão dizer a mesma sensação térmica, mas elas vão usar escalas diferentes, números diferentes. A gente tinha visto em sala de aula o seguinte, que é como se eu desse 5 aulas aí por segundo ano, sendo que eu não falo a mesma coisa, eu digo de maneira diferente, eu explico de uma maneira diferente, apesar de eu dizer a mesma coisa, falar a mesma fórmula. Então essas escalas, elas nada mais são do que maneiras diferentes de você fazer, de você falar a mesma coisa. Olha esse gráfico aqui, ó. A escala já bonitinha em termômetro, bem melhor do que o meu desenho em sala de aula, né? Então repara aqui que, olha só, em 0 graus Celsius, né? 0 graus Celsius é a mesma coisa, é a mesma sensação térmica que 32 graus Fahrenheit. Então a gente viu que, deixa eu ver se consigo marcar com a minha canetinha aqui. Isso aqui é a mesma coisa, ó, são as mesmas sensações térmicas. Vem alguém dos Estados Unidos para cá e você fala para ele que está 32 graus Fahrenheit, ele vai entender o quanto que isso é frio. Ao mesmo tempo que quando você for lá para os Estados Unidos e alguém falar para você assim, ó, 0 graus Celsius, tá? Você sabe que tipo de roupa que você tem que levar. Porque é a mesma escala, é a mesma sensação... Perdão, são escalas diferentes, mas é a mesma sensação térmica. Tá ok? Certo? Então dá pra gente ver essas três escalas que são Celsius, Fahrenheit, Kelvin, que a gente viu em sala de aula, pra gente entender como que funcionam essas mudanças. Eu fiz essas duas fórmulas, a gente fez vários exercícios, eu vou fazer alguns outros aqui com vocês hoje também, tá? Mas para eu converter de grau Celsius em Fahrenheit, eu uso a seguinte fórmula: C sobre 5 igual F menos 32 sobre 9, tá? A questão aqui é o seguinte, a gente vai sempre relacionar essas mudanças de 2 em 2. Então eu vou relacionar Celsius e Fahrenheit, e depois eu vou relacionar Celsius e Kelvin, tá? Mas fica com isso que, se a fórmula, que nem aqui, ó, é Celsius, é para eu utilizar apenas o C ou o F, tá? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Para eu converter de Celsius em Kelvin, mais utilizo do que o C e o K apenas. Não estou entendendo nada. Vamos fazer um exercício? Ó, vamos lá. Eu quero converter, deixa eu botar para cá. Eu quero converter 50 graus Celsius em Fahrenheit. Eu quero saber quanto que é essa temperatura de 50 graus Celsius em Fahrenheit, tá? Então, se é Celsius em Fahrenheit, C em F, eu já botei aqui qual é a fórmula que eu vou ter que usar,
tá? Que é complicado de gravar essa fórmula mesmo, mas a gente consegue, tá bom? Então, olha só, eu vou transferir de Celsius para Fahrenheit, tá? Vamos lá. Primeiro passo que eu vou ter que dar. Vou ter que substituir o 50 no lugar do C, porque não é 50 graus Celsius. Então, se o 50 é Celsius, eu vou ter que substituir no lugar do C. O F é a letra que vai sobrar, porque é exatamente aquilo que eu quero descobrir, tá bom? Eu quero descobrir o valor do F, então ele vai sobrar, ele vai ficar lá sobrando, tá? É o que eu quero descobrir, é o valor que eu vou querer descobrir. Então, substituir lá, ó. No lugar do C, eu botei o 50, tá acompanhando? 50 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Fui. Passo 2. Resolver a divisão, porque não está aqui, ó, 50 sobre 5. Então, vou ter que resolver essa 50 sobre 5 dá 10. Molezinha. O outro lado, ele permanece igual, mesma coisa, porque eu não trabalhei com esse lado aqui ainda. Então, eu vou repetir ele, tá? Vamos lá. Passo 3, perdão. O 9, ele está aqui embaixo. Só que ele está aqui embaixo dividindo. Então, eu vou subir esse 9. Se aqui ele está dividindo, quando ele vai para o outro lado da igualdade, perdão, ele vai subir multiplicando de novo. Por quê? Porque aqui embaixo, ó, ele está dividindo. Então, quando ele sobe, ele vai subir multiplicando. Tá bom? E aí vai ficar 10 vezes o 9. Vou usar o pontinho para identificar a multiplicação. Tá? 10 vezes 9 igual a F menos 32, porque eu não mexi no F menos 32, então ele vai seguir da mesma maneira, tá? Fui. O 32, então, vai ter que mudar de lado, né? Se ele muda de lado, ó, ficou assim, ó, 10 vezes 9, 90, tá? 90 igual a F menos 32. Esse F ele vai ficar sozinho. Então, esse menos 32, ele vai ter que ir para o outro lado. Quando ele vai para o outro lado, ele vai ter que mudar de sinal. Se mudou de lado, muda de sinal. Se aquele está menos, quando ele vai para o outro lado, ele vai mais. 90 mais 32 igual a F. Isso aqui vai dar 122 Fahrenheit. Então, 50 graus Celsius é a mesma coisa que 122 graus Fahrenheit. Tá ok? É a mesma coisa. Tá? A mesma sensação térmica, tudo igual. Ok? Vamos testar isso aqui agora, ó. Converter, eu estou indo um pouco mais acelerado porque é vídeo, você pode voltar isso para ver quantas horas você quiser, tá bom? Então vamos lá. Vou converter agora 50 graus Celsius em Kelvin. Ó, é C em K. Então eu vou ter que usar essa fórmula. Eu não poderia usar a fórmula de cima, tá? 50 graus Celsius em Kelvin. O 50 é Celsius, ele vai substituir no lugar do C, porque é 50 Celsius. Então substituir, ó. Tirei o C e botei o 50. K igual a 50 mais 273, tá? Pô, molezinha, só somar agora. 273 mais 50, 323. Facinho, não é? Faz o seguinte para mim agora, ó. Para valer como atividade da semana, você vai fazer agora 4 conversões, bem tranquilinhas. 10 graus Celsius para Kelvin, 77 graus Celsius para Fahrenheit, 100 Kelvin para Celsius e 120 Celsius para Fahrenheit. Como você vai fazer isso? Copia no seu caderno, responde lá mesmo, tira uma fotinha e posta para mim aqui no sala de aula, tá? Como que você vai fazer isso? Ó, você vai acessar a minha atividade, tá? E lá você vai adicionar o link, adicionar uma foto, adicionar um arquivo, tá? Eu botei o passo a passo aqui, dá um pause aqui agora. Era eu que estava pausado. Dá um pause aqui agora e você aprende como é que você vai botar a foto, tá? A foto você tem que mandar pelo Google Sala de Aula porque ele vai estar com o seu nome. E aí eu preciso disso para valer a sua presença, tá bom? Ok? Então fui. A gente vai seguir com o outro tópico que a gente comentou na sala de aula, que é em relação ao calor. Então o calor nada mais é do que a gente falou que a gente está acostumado a chamar de calor quando está quente, quando a temperatura está alta. Né? Um dia de 35, 40 graus Celsius, fala, nossa, hoje está muito calor. Só que se a gente for utilizar o conceito da física, da ciência mesmo para explicar isso, a gente vai ver que o calor é energia térmica em movimento, energia térmica em trânsito, devido à diferença de temperatura entre os corpos. Tá? Então o calor nada mais é do que quando você passa energia de um corpo para o outro. O que a gente falou é que essa energia
ela sempre vai acontecer de maneira espontânea do corpo que tem mais temperatura, aqui ó, o que está mais vermelhinho, para o corpo que tem menos temperatura, que é esse daqui azulzinho. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui da minha canetinha. Para esse aqui, ó, que está azulzinho, o que é mais fria. A mudança sempre vai ser do corpo que tem mais temperatura, maior temperatura, porque ele está mais agitado, para o corpo de menor temperatura, que ele está mais tranquilo. Então olha só o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu mudar a cor da canetinha. Preta. Olha aqui, ó. Você vai ter a temperatura passando do corpo A, que ele está vermelho, mais quente, tá? Temperatura maior, para o corpo B, que está azulzinho, tá ok? E aí ele chegou num ponto em que eles equilibram essa temperatura. Tá bom, gente? Então vamos lá. Aí a gente conversou um pouquinho sobre calor específico. Lembra que a gente fez a experiência da bola, do balão que estourava, fez uma sujeira na sala, tá? A gente falou que o calor específico nada mais é do que a quantidade de calor que eu uso necessária para eu levar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade da massa de um corpo. Mas o que isso quer dizer? A gente falou que o calor específico era quanto de calor que eu tinha que dar para aquela substância para que ela alterasse a temperatura dela. Aí a gente deu exemplo, por exemplo, a gente deu exemplo de água e areia. Se você foi na praia e tal, você já sabe que a areia ela vai aquecer muito mais rápido do que a água. Né? Você sai correndo lá da areia para chegar lá na água para se banhar, né? se esfriar um pouquinho. Isso acontece por quê? Olha aqui do lado, olha só. Olha o calor específico da areia, 0,2. O calor específico da água, 1. Tenta estabelecer isso aqui assim, olha só. Quanto de calor eu tenho que dar para essa substância para ela mudar de temperatura. Então, partindo desses valores, olha só. Quando eu começo a aquecer aqui, ó, tá aquecendo, calor, sol, por exemplo. Quando eu começo a aquecer, rapidinho eu chego na areia. Então a areia ela aquece mais rápido porque o calor ela precisa de menos calor para conseguir aquecer, para conseguir mudar a temperatura dela. Já a água eu tenho que continuar um pouquinho, até eu chegar aqui na água, que vai precisar de muito calor para ela conseguir aquecer. Muito mais calor. Tá bom? Porque o calor específico da água é muito maior. Então eu preciso de mais calor ali em cima para que ela mude de temperatura. Foi o que a gente fez com o balão. O balão com água, ele demorava muito mais tempo para estourar do que o balão que tinha areia. Porque o balão que tem areia, qualquer calorzinho que você bota nele, ele muda de temperatura, o balão estourava. Tá bom? Esse é o calor específico. Não entendeu? Volta 2 páginas e ouve de novo essa parte do vídeo, tá? Vamos lá. Aí a gente viu a fórmula de calor específico, de calorimetria. Algumas turmas a gente fez exercício, outras não. Então vamos lá. A gente viu que o calor específico era aquele responsável pela mudança de temperatura. E aí eu disse que essa fórmula aqui era a fórmula do macete, que eu chamava. Lembra disso, ó. Q igual a mc delta T. Macete. Para você lembrar como é que escreve essa fórmula. Tá bom? Fórmula do macete. Tá? E aí, o que acontece nessa fórmula do macete? Você vai ter a massa, você vai ter o calor específico, você vai ter a variação de temperatura. Está tudo aqui escrito. Isso já está escrito no caderno. Não precisa copiar de novo se você não quiser. Tá? Ó. Então, o Q? S, que é o calor sensível, é a quantidade de calor, que é medida em cal, calorias. O M é a massa, medida em gramas. O Czinho é o calor específico, que a gente viu aqui atrás agora. E o ΔT, a gente viu em sala que delta quer dizer... Como é ΔT, é variação de temperatura. O que quer dizer que é a temperatura final, TF, menos a temperatura inicial, TI. Tá ok? Tá certo, gente? Então vamos lá, olha só. Calor sensível. Para eu calcular o calor sensível, eu tenho que fazer a fórmula do macete. mc∆T. Vamos testar. Quantas calorias são necessárias para que 300 gramas de álcool passe de 20 graus Celsius para 24 graus Celsius, sendo o Czinho, o calor específico do álcool, 0,6 caloria por grama Celsius. Botei bem colorido para ver se fica mais fácil de você ver. Porque esse exercício de calorimetria, eles têm muitas informações.
Então você vai precisar ir devagar, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, separe os dados, senão vai ficar ruim, tá bom? Vamos lá, ó. O Q é a caloria, o que está vermelho, ele quer saber quantas calorias, então botei no meu ponto de interrogação. O M é a massa, que é o verdezinho, gramas, 300 gramas. O Czinho já estava escrito lá, 0,6. Ele vai de 20, então ele começa em 20, até 24 graus Celsius. Então ele vai até 24 graus Celsius, tá? Então botei todos os dados. É importante você separar os dados, porque tem muita informação nesse exercício, aí você fica perdido. Como ele quer saber calorias, vou ter que fazer a fórmula do macete, tá? Então, macete. Agora eu vou só substituir, ó. Substitua na fórmula. O que estava a letra, bota número. Então, o que continua a letra, porque é o que eu quero saber. O M é a massa, 300 gramas. Substituir. Ó, substituir. M. O Czinho, 0,6. Também substituir. O ΔT é o final menos o inicial. O final é 24. O inicial é 20. 24 menos 20. Tá? Vamos lá. 300 vezes 0,6 vezes 4. Da onde que é 4? Daqui, meu amor. Do 24 menos 20. Tá bom? 24 menos 20, 4. Então foi. Tá? 300 vezes 0,6 vezes 4. Você vai fazer essa conta aí, vou deixar você usar a calculadora para tu ir mais rápido. Isso aí vai dar 720 calorias, tá bom? Bem tranquilo, né? É bem direto esse exercício. São muitas informações, muitas coisas, mas você pode fazer com calma, ver quantas vezes você quiser esse vídeo, até você conseguir absorver, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos fazer mais um aqui, tá? De um bloco que está a 10 graus Celsius, são retiradas 5.000 calorias, até ele atingir a temperatura de 35 graus Celsius. Se o Czinho vale 0,5, qual é a massa desse bloco? Bem, vou separar os dados. Ó. O Q, que é a caloria, é o que está em vermelho, 5.000 cal. Ele quer saber qual é a massa, que é o verde. Então, não sei a massa, botei ponto de interrogação. O Czinho vale 0,5. Escrevi lá, é o azulzinho. O TI, que é a temperatura inicial, é 10, porque ele começou em 10 graus Celsius. E ele atingiu 35 graus Celsius, perdão. Então é que ele vai chegar. Ele quer saber a massa. De qualquer jeito, você vai continuar utilizando a fórmula do macete. Tá? Então vamos lá. Ó. Substituindo a fórmula. Ó. Aqui preste atenção, porque eu já te dei o valor do Q. Então eu vou substituir aqui o Q por 5.000. Tem que substituir. Tá bom, gente? O M eu não sei. O que eu não sei, eu deixo a letra. Czinho, 0,5. O ΔT, que é 35, menos a inicial, que é menos 10. Tá bom? Então vamos lá. Ó. 5.000 igual a M vezes 0,5 vezes 35 menos 10. Tá? Embaixo, 5.000 é igual M, continua, vezes 0,5 continua, vezes o 25. Que veio 25? Meu anjo, não surta não. Olha aqui, ó. 35 menos 10, 25. Molezinha. Tá? 0,5 vezes 25 dá 12,5. Tudo que eu não trabalhei, eu tô repetindo, tá? 5.000 igual a M vezes 12,5. Tá bom, gente? Vamos lá. O 12,5 aqui, ele está multiplicando o M. Só que o M tem que ficar sozinho. Então, o 12,5 tem que ir para o outro lado. Quando o 12,5 vai para lá, e troquei de lado, troca a operação. Se aqui ele está multiplicando, quando ele vai para o outro lado, ele tem que ir dividindo. Então, fica 5.000 dividido por 12,5. Por quê? Porque aqui o 12.000 estava multiplicando. Quando ele for para o outro lado, ele vai ter que ir dividindo. Se você fizer na sua calculadora, que eu estou deixando agora você usar na tua casa, 5.000 dividido por 12,5, isso dá 400 gramas. Tá bom? A diferencinha aqui é que eu perguntei o M ao invés do Q. Tá, gente? Não entendeu? Volta 2 casas e vê esse exercício de novo. Por quê? Agora eu vou pedir para você fazer também. Tá? Então passei 2 exercícios aí de calorimetria.
O primeiro é igualzinho o primeiro que a gente fez. E o segundo é igualzinho o segundo que a gente fez. Você vai fazer a mesma coisa. Copia no caderno, responde lá, faz um clique da foto e manda para mim. Isso vai valer a sua presença. Então você precisa fazer esse troço. Me manda essa foto, senão não vai valer a sua presença. Tá bom? São esses dois exercícios aqui, gente. Ó. O da temperatura. Tira uma foto aí, ó. Comigo aqui. E o exercício da calorimetria. Tira um print. Esse slide também está no Google Sala de Aula para você ter acesso. Tá bom, gente? Então vamos lá. Como que você pode entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida? Tem meu e-mail que você pode mandar, não tem problema nenhum. Tem meu Instagram, que se você não seguiu ainda me segue lá, porque é bem divertido. Eu falo bastante coisa lá de coronavírus, faço umas graças também. E você pode comentar essa atividade. Esse aqui é um exemplo da outra escola que eu trabalho, né? E aí eu botei lá os exercícios, ó, para os alunos fazerem, as aulas e tal. E você pode comentar aqui esse exercício. Você bota o comentário ali que eu vejo e aí eu respondo. Tá ok? Certo? De qualquer maneira, o meu e-mail está disponível. Se você não conseguir me achar lá no sala de aula, me manda uma mensagem lá no Instagram ou me manda uma mensagem pelo e-mail, que aí eu tento lá responder, tá? Esse início vai ser difícil pra gente se acostumar, mas eu tenho certeza que a gente consegue superar isso daí juntos, tá bom? Meus amores, muito obrigado. Estou já com saudades. Não esquece de fazer os exercícios, que depois eu vou postar lá como é que eu resolvi eles, tá bom? Até semana que vem. Fui!